Onde você estaria hoje se você tivesse focado naquele projeto que você deixou para trás? Como você estaria se tivesse feito aquela coisinha que você sentiu medo do que os outros poderiam pensar sobre você? E por que você vive procrastinando, mesmo sabendo que você precisa fazer aquilo, mas você não faz? O seu erro é que você pensa demais e não faz nada, porque sempre está buscando o momento perfeito, mas esse momento nunca vai chegar se você não agir. É muito louco parar pra pensar que o maior vilão da nossa própria história não são as pessoas e sim a gente mesmo. Quando a gente procrastina, quando ficamos parados e não fazemos nada, quando bate a preguiça e a gente se deixa levar pela preguiça, quando damos ouvidos a pensamentos negativos, quando a gente dá ouvidos a outras pessoas que não construíram nada na sua vida e têm um pensamento limitante. E agora bate a seguinte questão: por que a gente se deixa levar por esses pensamentos e não agimos de fato? E a melhor forma de eu te dar esse exemplo é a gravação desse vídeo. Esse vídeo ele demorou muito para sair. Eu acho que eu fiquei papo de uma semana para fazer esse vídeo. Porque, primeiro ponto, eu tava procrastinando porque eu não tenho um cenário ideal para gravar um vídeo. Aqui na minha área não tem bons cenários para mim gravar esse vídeo, deixar um vídeo mais dinâmico, um vídeo mais interessante. Das outras vezes que eu gravei não foi da maneira legal. E a melhor forma de te mostrar isso é o que aconteceu comigo mesmo. Eu procrastinei mais de uma semana para gravar um vídeo porque eu tava querendo algo perfeito. Mas é que tá o problema. A perfeição ela nunca vai chegar se a gente não agir com o que a gente tem nas nossas mãos hoje. E o que eu tenho nas minhas mãos hoje? Hoje eu tenho um microfone, onde eu tô gravando na tela e eu tô utilizando ele. Esse é um microfone que, na minha opinião, ele é muito bom. É um microfone da Razer. Então eu tenho aqui um bom microfone. Eu não tenho a melhor câmera. Eu tô gravando com a iPhone XS, mas mesmo assim eu tô gravando. Então o ponto que eu quero chegar aqui é que precisamos fazer o que tem que ser feito com as ferramentas que estão na nossa mão. Antigamente, quando eu não tinha computador, eu estudava pelo celular, eu pareava o celular com a televisão e eu não tinha mesa, tá? Eu ficava ali, ó, curvado, anotando as coisas que tinha para anotar aqui no caderno, ó, porque eu queria fazer. Eu queria estudar sobre o que era marketing, que é o que eu trabalho hoje. Graças a Deus por isso. Porém, eu só consegui alcançar onde eu tô hoje no meu trabalho porque eu agi. Eu agi. Eu agi para fazer o que tinha que ser feito. Bebam água. Então, eu vejo muitas pessoas que elas vivem reclamando da vida, que elas vivem reclamando que nada acontece na vida delas, que elas vivem procrastinando, que elas vivem falando mal das pessoas, elas vivem tomando conta das pessoas e elas não tomam o controle da sua própria vida. Elas têm ideias, elas me falam sobre as ideias que elas têm, mas elas não têm coragem de agir e mudar a realidade delas. Por quê? Por conta que o maior vilão da história dela é ela mesma. Essa pessoa é a maior vilã da sua própria história. E é muito louco pensar que essas pessoas, elas têm vontade de fazer aquilo, mas ela não faz. Porque elas têm medo do que as pessoas vão pensar dela. Ou porque elas têm um problema interior que elas acham que não vão conseguir fazer o que tem que ser feito. Mas elas nem agiram. Elas nem tentaram. Elas nem tentaram vencer o medo de falar em público. Elas nem tentaram vencer o medo de achar o que outras pessoas vão achar de você. E se você é esse tipo de pessoa, cara, vença isso na sua vida. Eu quero te falar uma coisa que as pessoas, elas não estão nem aí pra você. Elas te criticam porque elas não têm coragem de fazer aquilo que você está fazendo. Então, o pensamento limitante delas coloca elas numa posição de que elas nunca vão chegar onde elas querem chegar. Elas até pensam que vão chegar lá, mas elas nunca vão chegar porque elas não fazem o que você quer fazer. Eu aqui, ó, esse canal no YouTube, eu relutei muito pra fazer esse canal aqui. Por quê? Porque eu achava que eu não tinha a coisa perfeita. Mas é que tá, o momento perfeito ele não existe. O momento perfeito ele não existe. O momento perfeito é acordar de manhã, estar com saúde e fazer. Esse é o momento perfeito. É parar de procrastinar, é parar de colocar os empecilhos na nossa frente. Ah, eu quero criar um canal no YouTube. Cara, se você tem um celular e você tem internet, pronto, acabou. É só você criar um e-mail, criar um canal no YouTube e começar a postar vídeo. Se você quer estudar pra fazer tal coisa, se você tem celular, internet, ChatGPT que tá aí hoje, você consegue fazer isso, você consegue estudar, você consegue ter todas as informações que você precisa na sua mão. Ah, se eu quero ser design, não tenho um PC bom, cara, você tem um Canva. E dentre outras coisas.
Mas o problema é que as pessoas, elas sempre estão buscando pelo momento perfeito, mas o momento perfeito ele nunca vai chegar se você não agir, se você não colocar aquilo que você tem em mente em prática, porque senão isso vão ser só pensamentos onde vai acumular um monte de teia de aranha, vai acumular um monte de coisa na sua cabeça, você vai ficar com problemas de ansiedade, porque isso acontece, porque se você tem um pensamento e você não coloca ele em prática, mas você sabe que você tem que colocar ele em prática, você vai ficar ansioso porque você não colocou em prática. Mas é que tá, foi o que eu falei, você tá sendo o seu próprio vilão, você tá sendo o seu próprio gerador da sua própria ansiedade. Por quê? Porque em vez de você agir, você não age. Eu vou contar um fato aqui interessante que aconteceu na minha vida, e esse foi o pontapé, cara, pra mim perder o medo do que as pessoas iam pensar de mim, que foi vender na rua, vender paçoca na rua. Cara, quando eu comecei, eu falei assim, mano, tô com medo. Mas eu tinha um cara que tava comigo, que era o Lucas, meu parceiro. Cara, tamo junto, Lucas, saudade de tu, mano. Então, o Lucas, ele é um cara que já vendia muito tempo na rua. Um moleque muito bom, muito safo, sabe? Mas a questão é que eu tinha ideia boa do marketing e ele tinha ideia boa da lábia. E daí eu fui vendo como é que o Lucas ele fazia. Então, conforme eu vi que o Lucas ele iria abordando as pessoas, a forma como ele fazia aquilo, eu fui pegando jeito. Porque eu sou um cara que eu não tenho medo de falar em público. Eu sou um cara que eu sou bem cara de pau. Mas nesse caso, eu tinha medo do que as pessoas poderiam pensar de mim. E daí eu fui vendo o Lucas fazendo, eu falei assim, cara, olha só como é que ele faz. Se ele consegue, eu também consigo. E daí foi quando eu comecei a desenrolar. Eu comecei a pegar, eu comecei a falar e tal. Eu peguei as paçocas e tal. E a coisa foi começando a vender. Vendendo. Vendemos uma caixa com 100 unidades de paçoca. Toda num dia só. E no final do dia, a gratificação que eu tive não foi de ter ganhado dinheiro em si. Porque a gente pegou um lucro muito bom. Foi o lucro de 3 vezes do valor que a gente investiu. Mas sim, foi entender que as pessoas... Tem muitas pessoas boas por aí. As pessoas, elas te incentivam. Tem muitas pessoas que elas não vão te incentivar, mas não estão pra baixo. Mas foi o que eu falei, ela tem um pensamento limitante. Ela não tem um pensamento onde você quer chegar. E elas te apoiam. O mais louco foi pensar que uma coisa que poderia me dar um problema, me deu um puta resultado. Porque é muito louco que quando a gente foi, eu encontrei uma amiga de muito tempo atrás, tá? Ela trabalha numa empresa de cartão, alguma coisa assim. E eu entrei ali, a gente foi parar ali pra tomar água. Mas daí eu acabei vendo ela, falei assim, ela trabalha aqui. E daí eu fui, peguei lá, eu parei, sentei na mesa dela e fiquei trocando ideia com ela, né? Ela foi falando sobre o trabalho dela. E daí o Lucas estava comigo, ele é muito introvertido também, assim como eu. Daí a gente foi desenrolando. E ela falou assim, cara, vocês estão fazendo o quê? Eu falei assim, a gente tá vendendo paçoca. Pronto, e ela comprou ali, ela comprou da gente. Ela falou assim, cara, continua porque vocês vão longe dessa maneira. E eu falei assim, mano, eu acho que todo o problema, todo o medo que eu tinha antes, ele acabou de ser desbloqueado com isso aqui. Porque eu achava que as pessoas, elas iriam ter uma certa barreira quando eu iria abordar ela. Só que a forma como a gente criou nossa abordagem foi tão boa que todas as pessoas que a gente abordou praticamente, elas sempre falavam com a gente. E elas nunca achavam que a gente tinha cara de vendedor, tá? E isso pode ser até um outro vídeo que eu posso trazer aqui sobre você vender na rua. Como é que você pode ganhar muita grana na rua, como a gente ganhou naquele dia. E daí eu falei assim, cara, eu acho que eu mesmo era o próprio vilão da minha história. Era o próprio vilão. Eu mesmo tava criando um próprio monstro. Só que esse monstro não existe. E é que tá. E é esse o ponto que eu quero bater aqui. O monstro que você pensa que existe, ele não existe. É você que cria ele. Então, o que você tem que fazer é enfrentar esse monstro. O que você tem que fazer é enfrentar esse medo pra você vencer de fato aquilo que te bloqueia. Porque nada mais nada menos do que é isso. É isso, cara. É isso. É muito louco, cara. Fazer, ó, esse vídeo vai ser postado porque esse vídeo eu tô literalmente colocando tudo pra fora, aquilo que eu não tinha colocado nos outros vídeos, entende? Que é essa linha de pensamento. E essa linha de pensamento que vocês têm que adquirir. Sabe? Ela não é comprada, ela é construída. Porém, ela só vai ser construída, esse pensamento de vencedor, se vocês colocarem em prática. Se vocês vencerem os medos que vocês têm hoje. E vocês precisam vencer esse medo, porque é esse medo que te limita para chegar onde você quer chegar. Se você continuar com esse medo, se você continuar com esse receio, com esse bloqueio de fazer isso, o que tem que ser feito, independente do motivo pelo qual você coloca a sua frente de não fazer aquilo, você nunca vai chegar onde você quer chegar. Você vai ser igual essas pessoas hoje em dia,
que tem um pensamento limitante, elas tiveram ideias, elas não colocaram em prática e elas são uma merda hoje. Eu vou falar dessa maneira, são umas bosta hoje e elas querem colocar outras pessoas pra baixo porque elas mesmas não têm coragem de admitir que o próprio erro delas não conseguirem chegar onde elas queriam chegar é delas mesmas. Pode parecer que fica um pouco confuso entender isso, mas se ficou confuso, volta o vídeo e vê de novo. Para de ser preguiçoso, porra. Então é isso. Esse é o ponto. É essa visão que eu quero passar pra vocês. Que tudo é possível. Tudo é possível. E uma coisa muito louca que eu falo é o quê? Se você vencer aqui. Se você... Mano, escuta o que eu tô falando. E grava isso na sua mente, tá? Se você vencer aqui, o mundo é seu. Vença o seu pensamento que o mundo será seu. O mundo vai ser seu. Porque tudo é possível. Tudo é possível, mas é a gente que coloca problema. É a gente que coloca desafio e empecilho pra não fazer o que tem que ser feito. Fechou? Era esse o vídeo que eu queria falar. E se tu curtiu esse vídeo, cara, eu tenho certeza que tu curtiu. Que tu abriu o olho pra enxergar a tua verdadeira realidade. Cara, curte esse vídeo. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com uma pessoa que você conhece. Porque eu tô crescendo aqui no YouTube agora, tenho 4 inscritos agora. Não tenho quase nenhuma view nos meus vídeos, mas problema, eu sei que uma hora eu vou ser grande. E é esse pensamento de que entender que eu vou ser grande um dia, né? É o que me motiva todos os dias a fazer o que tem que ser feito. E esse vídeo eu vou postar. É isso, galera. Espero que vocês entendam. Se vocês quiserem falar comigo pelo Instagram, vou deixar meu arroba aí embaixo, tá? Eu não posto nada nele por enquanto ainda, tá? Não posto nada nele, mas pode falar comigo lá que eu vou trocar ideia com vocês, beleza? E é isso, tamo junto. Coloque em prática aquele pensamento que você tem, que você reluta pra não colocar. Coloque em prática. Só você pode vencer esse monstro que você mesmo criou. Só você. Fechou? Tamo junto.